Meu nome é Salvador Agatti, eu sou orientado pelo professor Alessandro Paterno e Marcelo Ronço. Eu vou falar para vocês hoje sobre GRAAL, gamificação de linhas de montagem manuais com realidade aumentada para a indústria 4.0. Então, a agenda tem esses 3 itens, eu vou tentar me concentrar no 4 e 5, e vou falar rapidamente introdução, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, conceito, a prova de conceito e as considerações finais. Então, para contextualizar o problema, a indústria é sempre competitiva, busca sempre diminuição de custos. Atualmente, ela vem com a possibilidade de customização de produtos, com curtos ciclos de montagem. No entanto, essa automação completa para esses ciclos curtos de montagem, ela não é viável financeiramente. Então, o que acontece? A volta do operador para a linha de montagem manual. No entanto, a presença do operador leva a um gargalo de qualidade. 70% a 90% dos defeitos em linhas de montagem manuais são decorrentes de erros humanos. Então, uma possível alternativa para reduzir esses erros de montagem seria a realidade aumentada. Por outro lado, a tarefa de montar numa linha de montagem manual em geral, e no nosso caso específico, componentes em placas de circuito impresso, ela é maçante e desmotivante. Então, uma possível alternativa para motivar e engajar os operadores e manter e reduzir taxas de erros a longo prazo seria a gamificação. No entanto, ela é muito pouco explorada na indústria atualmente. Na pesquisa que nós fizemos, só encontramos um experimento de longo prazo de RA com gamificação de 4 anos, mas para um público portadores com deficiência neurodivergente. Então, como implementar a RA gamificação numa mesma linha de montagem se a gente não tem assim muitas informações a respeito? Então, a ideia foi modelar o problema usando diretrizes de projeto de realidade aumentada com gamificação para esse contexto de aplicação. E a partir daí surgiram as propostas, né? Os objetivos da proposta. O objetivo geral é desenvolver um modelo conceitual de um sistema de gamificação para uso prolongado, para ser utilizado numa linha de montagem manual auxiliada por realidade aumentada. E como objetivos específicos, definir diretrizes gerais de projeto de RA, verificar a aplicabilidade, elaborar um modelo conceitual, projetar um sistema e avaliar os resultados numa estação de trabalho, preferencialmente num caso real. Então, só para contextualizar muito rapidamente a fundamentação teórica, são só 2 slides. No caso da RA, eu optei por escolher essa definição do Azuma, porque ela é atemporal e ela não depende de dispositivos, combina real e virtual, é interativo em tempo real e está registrado em 3 dimensões. Aqui, interativo em tempo real significa que para o usuário ele não percebe todo o processamento, para ele isso é em tempo real. Aqui tem um exemplo, né, de registro e tracking, né, um objeto sendo por uma coordenada 3D, ele pode ser inserido numa imagem a partir de marcadores fiduciais, e aqui, se a gente girar em torno da imagem, o sistema tem que acompanhar o movimento, fazendo o rastreamento da câmera e reposicionando a imagem em função da posição do usuário. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo de gamificação, que ilustra bem a definição do Detailing. É o uso de elementos de jogos em contextos não jogos. Então, ver se eu consigo ampliar aqui. Isso aqui é uma página da Samsung, de uma gamificação de usuários. A gente tem aqui o leaderboard, tem aqui o nível e tem aqui as medalhas, né? Então, isso aqui é o que se convencionou chamar na literatura de PBL, Points, Badges e Leaderboard. Esses exemplos, assim como mais outros, estão no site do Yuka Show, que também é uma pessoa que propõe um framework chamado Octalysis. Então, a gente foi em busca dessas diretrizes, né? Fizemos um mapeamento sistemático da literatura em fevereiro de 2020, usando essa frase de busca. Só comentando aqui que o último end aqui mostra que a gente foi atrás de mapeamentos, revisões sistemáticas da literatura, né? E o que a gente obteve? Com esses mecanismos de busca acadêmica que nós usamos, a gente partiu de 394 artigos para 14, sendo 2 deles por snowballing.
E desses 14 artigos de revisão, 11, 78,6% deles forneceram diretrizes explícitas, que, depois de analisadas, se considerou agrupar em 4 categorias: usabilidade, com 5, cognitivas, com 6, ergonômicas, com 5 e organizacionais, com 8. Então, por exemplo, usabilidade, essas 5 tem facilidade de uso, simplicidade, instruções adaptativas dinamicamente, feedback simples, direto, personalizado e abordagem multimodal. Para a cognitiva, reduzir descontinuidades entre antigas e novas práticas de trabalho, evitar descontinuidades funcionais ou lacunas no modo de operação. Considerar estado mental do usuário, fluxo de trabalho, carga cognitiva, facilidade de representar o conhecimento, aplicação capaz de selecionar o conteúdo adequado com base nas demandas e situações que ocorram. Está associado aqui a cognição também. O usuário controla a velocidade de trabalho e melhorar a motivação do usuário por informação quantificada. Na parte ergonômica, 5 itens, está muito associado ao dispositivo. Reduzir os efeitos colaterais físicos para uso do dispositivo. Evitar efeitos imprevisíveis dos dispositivos nos usuários. Considerar a percepção do usuário em relação às questões ergonômicas e estéticas, eu poderia até colocar entre parênteses aqui, do dispositivo. Projetar para uso com as mãos livres em relação ao dispositivo. Equipar o ambiente e não o usuário. E organizacionais 8, casos de uso devem fornecer valor agregado, integração de dados reais, né, na hora de implementar, a aceitação do usuário é importante, depende principalmente daqueles usuários líderes, né, funcionários, operadores líderes da linha de montagem, ferramentas intuitivas para criar e alterar o conteúdo da RA sem necessidade de especialistas, isso aqui eu vou comentar depois, que não está no escopo. Padronizar o conhecimento da montagem para permitir estrutura de dados intercambiáveis, dados coletados usados para melhorar o processo de treinamento ou o próprio procedimento de montagem. Treinamento é interessante porque isso foi comentado também numa visita a uma empresa que a gente fez. Devem existir políticas de privacidade e segurança de dados, principalmente os dados que são obtidos do operador. Medidas de desempenho e considerar retorno sobre o investimento. Então, considerando o que a gente vai mostrar aqui, esses itens todos, a gente propôs o GRAAL. O que é o GRAAL? É uma linha de montagem com realidade aumentada, gamificada e responsável. Considerando o quê? Preocupações com as pessoas envolvidas, facilitação do trabalho manual sendo executado, menor esforço cognitivo, em que ambiente vai ser, em que contexto vai ser o trabalho executado, maior produtividade, menos erros e engajamento e envolvimento com a tarefa. Então, inicialmente, então, para considerar esse posicionamento do GRAAL no universo de possíveis aplicações que envolvam RA com gamificação, a gente considerou 3 eixos, 3 grandes áreas, que seriam o ambiente da aplicação, o contexto da aplicação e o público da aplicação. Então, como ambiente da aplicação, considerei a indústria, como contexto da aplicação foi considerada a linha de montagem manual e público da aplicação, perfil do usuário. Aqui com características demográficas e psicológicas. Né? Então, nessa intersecção que a gente está trabalhando em relação a um contexto global, né? Uma situação maior. E como que a gente sugere a implementação desse sistema? Partindo inicialmente num estágio inicial, levantando as KPIs, né, que é Key Performance Indicators, são índice-chave de avaliação da linha e dos operadores, levantando inicialmente essas KPIs e depois implantando a RA. Esse é o trabalho do mestrado no Ruggieri. E com a implementação dessa RA, a gente dá um tempo, considera um tempo para que haja uma acomodação dos operadores, uma absorção da tecnologia, passar o efeito da novidade para depois implantar a gamificação, sempre considerando a avaliação das KPIs antes e depois. Né? Por isso que esse tempo também é interessante, porque faço a implementação da RA, espero um tempo e avalio o que aconteceu em relação às KPIs anteriores. Depois eu faço a implementação da gamificação e avalio também em relação às KPIs anteriores. E depois de um tempo eu posso transformar a gamificação em adaptativa. Então isso é uma preocupação que está ligada à questão responsável do GRAAL, né? Levar em conta as características do operador.
Então, baseado nessas premissas, a gente produziu o seguinte modelo. Ele tem basicamente 3 módulos, a parte de condicionantes, processamento e interface. Na parte de condicionantes, eu coloquei aqui, como condicionantes de entrada, exatamente o ambiente da aplicação, o contexto da aplicação e o público da aplicação. Para a RA, que está aqui em verde, né, os resultados da RA estão em verde, eu considero essas três condicionantes na entrada do sistema de RA. Então, por aqui vem a aplicação, por aqui vem o contexto da aplicação e por aqui vem o público da aplicação. Então, considerando essas 3 condicionantes, eu faço a implantação de um sistema de realidade aumentada e, se só tem RA no sistema, ela já vai direto para a interface, mostra os componentes de RA para o operador e isso vai gerar um resultado, um feedback de resultados que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, espera-se que, com a implantação da RA, a gente tenha resultados operacionais, motivacionais e cognitivos no sistema. Do lado da gamificação, o que a gente tem? A gente considera também essas 3 situações, só que a gente faz uma seleção preliminar dos elementos de gamificação. Então, essa seleção preliminar é feita principalmente considerando o ambiente e o contexto da aplicação. Considero o público também, mas principalmente o ambiente e o contexto. Dali eu já consigo tirar, por exclusão, vários elementos de gamificação que não são interessantes para aquela aplicação. E depois, o que eu faço? Eu faço uma intersecção desses elementos de gamificação com outros elementos de gamificação obtidos a partir de frameworks de tipologias de jogadores. Então, o público da aplicação é usado dentro desses frameworks, e aqui vai gerar um outro conjunto também de elementos de gamificação, vai sugerir outro conjunto, e a interseção desses elementos vai formar a minha gamificação. E se o sistema, que eu representei por uma chavinha aqui, a chavinha estiver batida, né? Então a RA deixa de atuar e, na verdade, passa a ser, então, o que vai para a interface a gamificação. E a gente pressupõe que, com a gamificação, a gente tem esses resultados operacional, motivacional e cognitivo estendidos a longo prazo. Então, essa seria a ideia. Como feedback, a gente tem o feedback do resultado na produção, que vai para o contexto da aplicação, onde ali eu considero tempo de montagem, taxa de erros, por exemplo. E como feedback dos resultados da gamificação, da implementação da gamificação, a gente pode verificar o que acontece com o público da aplicação, se eles, como tipologia de jogadores, se essa tipologia vai se alterar ao longo do tempo quando a gente está com a gamificação adaptativa dinâmica, né? Então, para situar assim como que foi feito o processo de selecionar os elementos de gamificação, eu repito aqui novamente os 3 eixos, né, considerados, ou as 3 condicionantes: ambiente, contexto e público. E essa intersecção aqui, que é esse triângulo inflado, ele é a pré-seleção, ou seja, a filtragem prévia dos elementos de gamificação usando as condicionantes. Aí eu confronto esses elementos com a tipologia do jogador e isso gera um subconjunto, que é um subconjunto de elementos para gamificação adaptativa estática. Então, são os elementos que eu posso usar de gamificação para começar a gamificação numa linha de montagem. E aqui, num caso de uso, eu tenho aqui 2 situações. A primeira é que, quando eu defino um vetor de gamificação de setup, quer dizer, os primeiros elementos de gamificação do sistema, eu crio um perfil de operador baseado em informações do próprio operador, da supervisão e da equipe técnica que faz observações em campo. E com esse vetor de gamificação, eu inicio o sistema, ou seja, é o que está aqui em azul pontilhado. O que está em azul pontilhado é a gamificação adaptativa estática. A partir do momento em que o sistema começa a entrar numa situação, por exemplo, poderia chamar de regime, então eu posso definir variações do vetor de gamificação em função das características do que está acontecendo com o sistema, e aí eu gero uma gamificação adaptativa dinâmica, que é o que está aqui em vermelho. Então, que diretrizes que a gente conseguiu atender com essa proposta, né, com esse modelo? A gente conseguiu atender 4 das
de usabilidade. As 5 eu vou explicar. As cognitivas todas, ergonomia praticamente nenhuma, e organizacional não foram atendidas 2. Então, essas a se atenderam, eu vou discutir elas. A DU5, que é a abordagem multimodal, a gente vai precisar avaliar isso no posto piloto, na hora de desenvolver realmente, porque a abordagem multimodal implica em talvez colocar algum tipo de dispositivo no operador, além do monitor, porque ele já está usando a visão para isso, né? Mas então, se tiver que colocar algum dispositivo no operador, a gente entra em conflito com essa diretriz ergonômica, que é vestir ou equipar o ambiente e não o operador. Então, isso aqui nós vamos ter que ver na implantação do protótipo. Diretrizes ergonômicas, como eu citei no início, lá quando eu falei das diretrizes, elas estão muito associadas a dispositivos. Então, no modelo isso não apareceu, mas na prova de conceito vocês vão ver que vai aparecer muito claramente. Diretrizes organizacionais, ferramentas intuitivas para modificar o conteúdo da RA, isso aqui, infelizmente, não está no escopo inicial que a gente previu. Implica em ter todos os postos implementados e todos os postos conversando com o sistema gerencial da indústria, né? Então, isso aqui não está contemplado. E políticas de privacidade e segurança de dados, também a gente vai estudar quais os dados que são importantes em relação ao usuário, principalmente, e já está previsto no cronograma. Agora, como é que eu meço o desempenho desse sistema? Como é que eu meço o desempenho do Graal? De uma forma geral, a gente pode considerar que o desempenho da linha de montagem é a somatória dos desempenhos daqueles operadores naquele instante, né? E o desempenho técnico do operador, que eu chamei de DT, ele é uma função das KPIs que estão sendo usadas pela indústria. Na nossa proposta, o desempenho foi considerado uma função do índice de complexidade, do tempo de montagem e da taxa de erros. Onde o índice de complexidade, quando eu considerei esse índice, ele ficou meio... O próprio índice de complexidade ficou um pouco complexo. Número de instrumentos, tipo de componente montado, regulador, resistor, tipo de substrato, etc. Né? Isso pode ser definido pela supervisão. E como que eu defino o meu vetor de gamificação? Então, o vetor de gamificação, eu defino ele como função do perfil do operador, PO, de uma certa medida de carga cognitiva, que eu chamei de TLX, e de um desempenho técnico por tarefa, que eu chamei de DT, para um conjunto de elementos de gamificação num certo momento da montagem. O perfil do operador, eu posso definir ele em função do tipo de jogador que esse operador esse jogador entre aspas, porque são tipologias para gamificação, e as motivações desse operador. Isso pode ser feito por instrumentos ou frameworks de avaliação. A mesma coisa acontece para o caso da carga cognitiva, né? Tem que se definir um instrumento ou um framework de avaliação de carga cognitiva. E o desempenho da tarefa eu obtenho pelas KPIs de produção. Então, ficou aqui a ideia de como obter os elementos de gamificação. Então, basicamente, na parte conceitual seria isso. Agora, como é que a gente vai fazer a prova de conceito usando esse modelo? Então, eu vou me basear numa proposta do Rudieri Bauer, que é o projeto de RA especificamente para montagem de placas de circuito impresso, que tem essa característica. Então, os dados da operação vêm aqui para o identificador de passos, onde ele vê que conjunto de elementos, de componentes, aqui no caso, vão ser montados, e identifica o operador que está no posto, etc. E aí inicia um processo de auxílio por RA, fazendo a orientação e validando no final da montagem se a montagem está correta ou não, e esses dados voltam depois para o sistema e compõem uma base de dados e de conferência, até para avaliar desempenho técnico, taxa de erros, etc. O hardware que foi utilizado na prova de conceito é uma webcam, um monitor, touchscreen e um computador. Por que já existente, está aqui já existente? Porque foi uma avaliação que a gente está considerando numa situação real, uma empresa visitada, e lá já existia isso.
Como software, a gente está usando o Vuforia, foi usado o Vuforia, o OpenCV e o Unity. E aqui tem o sistema de RA que foi desenvolvido. Então, tem duas grandes áreas, armazenamento e processamento. E a gente tem aqui a bancada com a câmera, o monitor, aqui um exemplo das caixinhas e a placa a ser montada, o operador e o supervisor. Então, a imagem que vem da câmera, ela vai para dois módulos, para o módulo de realidade aumentada e para o módulo de reconhecimento de padrões. O módulo de realidade aumentada, o que faz? Com os marcadores que ele tem, ele identifica os estágios do que está acontecendo, e ele coloca essas informações tanto para a produção quanto para a interface do usuário. Então, aqui, baseado nos modelos 3D que ele tem armazenados, ele gera imagem 3D e posiciona, identifica a placa, identifica a posição da placa e dá informações, por exemplo, onde deve ser inserido o componente, etc. No reconhecimento de padrões, ele pega a imagem de um banco de imagens para fazer as comparações e saber em que estágio da montagem o usuário se encontra. E essas informações todas vão para o usuário na forma de uma interface de monitor, junto com as instruções de montagem que vem da base de dados. Aqui é um exemplo real de um vídeo produzido pelo Rudieri Bauer e o Thiago, no laboratório do Larva. Aqui a gente tem a etapa da montagem, identificação da etapa da montagem, o que está sendo montado. Aqui uma imagem 3D desse componente sendo movimentado nos 3 eixos, então dá para ver num determinado momento que aqui tem um chanfro para orientar a posição da inserção desse componente no local que está sendo indicado por esse quadradinho verde aí. E que, baseando-se ainda na questão das diretrizes, que diretrizes esse sistema atendeu? A ergonômica que não foi possível de se incluir no modelo, ela está toda aqui atendida. A usabilidade todas, cognitiva menos uma e organizacionais 3. Então vamos comentar essas aqui. DC2, que é considerar o estado mental do usuário para induzir um fluxo de trabalho com menor carga cognitiva. Isso pode ser obtido com diferentes níveis de informação da RA na tela. E isso já está sendo considerado. A DO3, que é desenvolver ferramentas intuitivas para criar e alterar o conteúdo sem necessidade de especialistas, está fora do escopo. Infelizmente, não está sendo considerada no momento. A DO6, que deve existir políticas de privacidade e segurança de dados. Na utilização dos dados no posto piloto, a gente vai verificar quais aqueles que são mais sensíveis, né, e vai fazer uma encriptação desses dados. E a DO8 considera a ROI, também, a princípio, não está no escopo, mas eu acho que seria interessante considerar até o final do trabalho também. Então, aqui, ó, naquele exemplo anterior, a única coisa que mudou aqui nessa figura é a inclusão da gamificação, que pode ser a qualquer momento desabilitada pelo supervisor, pela supervisão, por algum motivo, uma linha nova ou um acidente na linha, por exemplo. E o resto é o que já foi explicado, né? E como é que a gente faz o projeto de gamificação para essa prova de conceito? Então, o framework escolhido foi esse 5W2H mais M, que é do Conejo, e ele considera, além do 5W2H, que é uma proposta de Anna Clock, mais a parte de motivação. E ele segue uma linha de perguntas, né? E eu estou listando essa linha aqui, dizendo como que a gente atendeu essas perguntas. Então, quem vai sofrer o processo de gamificação? No nosso caso, uma persona, para definir o vetor de gamificação de setup. O que vai ser gamificado é uma lista de questões definidas no projeto de arquitetura do sistema proposto, né? Questão, por exemplo, de erro, colocação invertida de componente, etc. Tudo isso aqui está listado na proposta desse artigo. Por quê? Vai promover diversão, vai promover flow aqui, né? Engajamento, motivação. Quando que isso vai ser implementado? Ao término da montagem, após a confirmação do sistema de que a PCI foi montada corretamente. Como vai ser montada? Por estímulos e motivações. Quem são os estímulos e motivações?
Estímulo desejado, autonomia, por regras, competência, progressão, pertencimento, ranking. Entre asterisco aqui, porque a ideia é um ranking percentual, porque o ranking foi, numa primeira análise, não considerado na filtragem inicial. Tarefa menos entediante, narrativa, ficção. Isso aqui são os elementos de jogo, já são elementos de gamificação. Motivação, falta de controle de produção, apresentar informações de tempo e erro. Competição não saudável, resultados não compartilhados, ranking percentual. Reconhecimento, medalhas, troféus e bônus. Então, aqui a gente tem a definição, voltando à definição do vetor de gamificação proposto, a gente tem aqui uma condição para ele na situação de setup. Então, na situação de setup, desempenho técnico do operador eu não tenho. Por quê? Porque é uma linha inicial, então eu não tenho essa informação. E como também é uma linha inicial, ou é um início da gamificação, eu não tenho essa informação de carga cognitiva. Posso ter depois em regime usando esse instrumento aqui, NASA TLX, que a gente pesquisou e viu que ele já está validado na tese de Diniz, 2003, quando ele considera esse instrumento para avaliar a carga cognitiva em cirurgiões. Então, baseado no que a gente comentou, eu tenho aqui a persona, né? E tenho também as outras duas condicionantes. Então, essas três condicionantes eu uso para fazer uma filtragem prévia. Aqui tem uma lista de 42 elementos de gamificação listados a partir de um artigo da Clock, 2020. E eu criei aquilo, o que eu chamei de importância conjugada, a partir da tipologia de Bartle e também da tipologia de Bartle para um público apenas feminino. Como é que eu fiz isso? Eu vou tentar ampliar aqui só para mostrar. Então, eu peguei elementos de gamificação, medalha, níveis, customização, e contei quantas vezes esses elementos apareciam em 42 artigos. E dividi, isso deu 8, dividi por 42, deu esse número. E fiz isso para todos os elementos de gamificação que apareciam nos artigos. Depois eu peguei a mesma coisa e fiz a mesma coisa, calculei a frequência de aparecimento desses elementos por uma tabela definida só para público feminino. E aí eu fiz essa mesma conta, só que no caso do público feminino eram só 7 artigos, então eu peguei as frequências e dividi por 7, e deu esse número aqui. E aí depois, como eu não achei um nome na estatística para isso, eu chamei de importância. Então eu chamei de importância 1 e importância 2, e depois multipliquei as duas importâncias e chamei de importância conjugada, como se fosse um E. O resultado disso deu, por exemplo, medalhas 008, níveis 008, customização 007, ranking 006, e assim por diante, né? Eu alinhei todos na mesma ordem para poder fazer o produto. E o resultado desse produto, com esse resultado, eu construí essa tabela aqui. Medalhas 008, níveis 008, customização 007, assim por diante, para todos os elementos. E se percebeu que esses 4 se ressaltavam mais. Então, eu considerei que esses 4 seriam os mais importantes para a gamificação de setup. E são aqui na ordem: medalhas, níveis, customização e ranking. O interessante é que, comparando com aquilo que foi inicialmente definido no 5W2H mais M, esses itens corroboram. E apareceu mais um, que é a customização. Então, o vetor de gamificação foi construído dessa forma: função da persona, medalhas, níveis, customização, ranking, num certo momento de tempo. E onde é a última pergunta do framework, né? Onde que essa gamificação seria implementada, né? No monitor, ao final da montagem, de forma personalizada. Então, eu tenho aqui itens de produção, o número do cartão que está sendo montado, o tempo que levou para ele ser montado, o número de erros que a pessoa está tendo, por exemplo, no dia ou na semana, e a posição dela em relação aos colegas, né? Percentualmente, em que posição que ela está. Está 75% acima das colegas. Aqui, a parte da gamificação, a gente pode fazer um algoritmo para detectar aqui o tempo que ela montou essa placa foi bom, desbloqueou um item para personagem, que é
um avatar aqui que ela pode escolher. Então, ganhou uma pulseira dourada, é um público feminino, né? Local, São João del Rei, liberou essa cidade nessa narrativa. Aparece aqui uma dica também, e 3 botões que ela pode, touchscreen, né? Que ela pode tocar, para ver a cidade, para ver mais sobre a cidade e mais sobre o que aconteceu com o personagem dela, para customizar o personagem dela. E um outro botão de nova tarefa, que pode ser um timer, que começa, por exemplo, em 30 segundos e vai decrementando até 7, 6, 5, até 0. Onde, se ela não apertar esse botão antes, começa uma nova montagem. Então, aqui, considerando o vetor de gamificação de setup, a gente tem aqui os elementos de gamificação sendo explicitados. As medalhas, por exemplo, melhor tempo sem erro na semana, menor taxa de erros na quinzena. Níveis, liberou aqui São João del Rei. Customização, ganhou uma pulseira para colocar no avatar. Ranking, 75% acima das colegas, né? E uma dica, fique atento à sua postura, evite lesões, que é uma dica randômica, sempre preocupada com a operadora, com quem está fazendo a montagem, que tem relação também com a questão responsável do graal. E como considerações finais, então, para mostrar mais ou menos em que situação a gente se encontra no momento, eu tenho aqui um percurso metodológico em azul. Na verdade, ele é todo aqui azul, laranja e cinza, mas eu usei a seguinte notação. O que está executado está em azul. O que falta executar, o que está sendo executado é em laranja e o que falta executar em cinza. Então, a gente começou com os estudos sobre RA, 2 mapeamentos sistemáticos foram feitos, um para achar diretrizes, outro para RA, especificamente para montagem de placas de circuito impresso. Foi feito um projeto e um protótipo de realidade aumentada para a montagem dessas placas e está sendo feito, no momento, uma avaliação piloto desse protótipo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em amarelo é o mestrado do Rudieri Bauer. Por esse lado, os estudos e a definição do modelo, que é o que eu propus para os senhores hoje, e o que falta fazer nesse sentido? Associar a gamificação à RA, implementar a gamificação, avaliar essa gamificação e depois torná-la adaptativa e concluir o processo do graal. E aqui embaixo, respeitando aquela proposta de implantação que a gente colocou no início. Tá? Avaliar inicialmente, implementar a RA, depois de um tempo implementar a gamificação e depois de um tempo torná-la adaptativa e dinâmica. Próximos passos, continuando nessa linha de tecnologia responsável, pesquisar normas para montagem manual na indústria, ambiente de trabalho e ergonomia, a gente achou, por exemplo, essa de iluminação, pesquisar a lei de proteção de dados e as internacionais também nesse sentido, do uso e manipulação de dados de produção, principalmente em relação ao operador, e que requisitos a gente vai precisar usar, como eu falei, já estamos estudando uma encriptação desses dados, né? Instrumentos de avaliação precisam ser criados ou definidos para a persona, a narrativa, a carga cognitiva, a usabilidade e a aceitação do sistema. E codificar a gamificação no protótipo. Implementar a encriptação de dados, como eu já falei. Então, é isso que eu gostaria de apresentar aos senhores. Muito obrigado.